E não só de notícias ruins o Fluminense vai viver para esse clássico. O Fluminense vai ter o retorno do Marcelo depois de lesão, de período de lesão, e que com certeza, se ele jogar o que ele jogou no jogo de ida contra o Vasco, ele vai dar uma dor de cabeça aos vascaínos, que não é brincadeira não. O Marcelo jogou muito, eu arrisco a dizer que assim como aquele jogo em que o Fluminense teve o retorno do Marcelo na final do Carioca, que foi aquele golaço que ele fez logo no início do jogo, o Marcelo teve uma atuação de gala contra o Vasco, jogando por dentro, abrindo espaço nas pontas. Estive no estádio, tive o prazer de ver esse jogo. E a diferença técnica, é claro, né, no lado direito, com Samuel Xavier saindo e Guga, cai, mas a função, a organização do time do Fluminense não muda. É impressionante os mecanismos que o Fluminense tem dentro de campo para sair de armadilhas, para sair de situações de desconforto que o adversário tenta impor. E também me impressiona como o time fisicamente do Fluminense está reagindo. Era inclusive um temor que eu tinha em relação ao Tricolor, por ter o início de ano sempre em trabalhos do Diniz muito forte, eles exigindo muito, mas que esse nível físico sempre caía. Só que agora, neste ano de 2023, parece que o nível não cai. A concentração da equipe também é muito alta e é difícil vencer esse Fluminense. Além disso, o Tricolor tem um retrospecto muito positivo contra o Vasco da Gama nos clássicos. Havia, é verdade, uma brincadeira recente, inclusive, de que o Fluminense não ganhava do Vasco, que havia uma freguesia, né, os vascaínos zoavam, mas a realidade é que hoje o Fluminense defende uma invencibilidade de 4 anos no clássico contra o Vasco. No estádio Newton Santos, inclusive, essa invencibilidade é maior. O Vasco não ganha do Fluminense há 8 anos. O Fluminense tem bons resultados contra o Vasco no estádio do Botafogo. E a última derrota tricolor para o Gigante da Colina foi em São Januário, em 2019, num jogo que foi sábado, 11 horas da manhã, com gol de falta do Bruno César. Então, além do Fluminense, para mim, ser favorito, e claro, isso também diz muito, eu falo muito em função do que foi o jogo no primeiro turno, que foi um amasso do Fluminense, foi 1-1 esse jogo. O Vasco fez um gol no início, com uma falha grotesca do Fábio, mas que acontece. O próprio técnico à época, o Fernando Diniz, né, comentou que erra pouco perto do que tem sucesso nessas saídas. Então o Fluminense tem bons pontos, bons fatores aí a acreditar nessa vitória contra o Vasco da Gama. É verdade que o rival do Fluminense, o Vasco, tem um time melhor, um time mais qualificado do que tinha no primeiro turno, só que o gramado também do estádio Newton Santos favorece também o Fluminense, né? Então o Fluminense é favorito para esse clássico. O torcedor do Vasco pode ficar chateado, pode ficar irritado com o fato de que o Fluminense seja favorito do que em relação ao Vasco, mas o retrospecto, como eu comentei, pesa muito e as atuações recentes do Tricolor, não só no Clássico, mas no Campeonato Brasileiro, Libertadores, falam mais alto, e por isso eu vejo que o Fluminense tem ligeiro favoritismo. Mas é claro, é clássico, tudo pode acontecer. Então vamos ter aí muitas emoções nesse jogo, onde o Fluminense vai ter mais a posse de bola, o Vasco vai ter que ter um jogo fisicamente muito forte para anular esse jogo do Fluminense, que não vai poder treinar no estádio Newton Santos, como o Vasco. Isso é algo que pode favorecer o Vasco da Gama, mas se eu pudesse apostar, eu apostaria no resultado positivo do Tricolor.